Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a criar uma programação padrão de uma ordem de produção. A programação padrão de uma ordem de produção dentro do TOTS Moda, ele tem várias funcionalidades. Dentre elas, nós temos a funcionalidade de, no momento da gente gerar uma ordem de produção, eu ter os locais por onde essa ordem de produção irá passar durante a sua fase produtiva, tá? Então, uma programação padrão de uma ordem de produção, ele é um roteiro ou uma rota que eu defino na minha ordem de produção. E nesse roteiro ou rota está, né, quais os locais que essa ordem de produção irá passar durante a sua fase produtiva. Então, durante uma fase produtiva de um OP, existe o local A, B, C, D, e a gente vai realizar a movimentação desses locais também, tá? E isso tudo baseado na nossa programação padrão de uma ordem de produção. Essa programação, ela é padrão, então no momento que a gente vai gerar uma ordem de produção, depende de como o sistema está configurado, ele pode automaticamente já carregar a programação definida para aquele grupo de produto da OP, ou eu posso fazer com que no momento da geração da OP eu selecione qual programação que eu vou usar. Vamos lá? Bom, pessoal, continuando nosso vídeo aqui da criação de programação padrão da ordem de produção, iremos criar um aqui pelo menu TOTS Moda, produção, engenharia industrial. O componente que a gente vai utilizar é o CDF-FM010. Esse componente aqui é importante, antes de iniciar, o usuário que está tendo o primeiro acesso com ele, né, liberar restrições aqui. Então, uma restrição que a gente precisa e obrigatoriamente temos que liberar é isso aqui, ó, em altera a programação. Se eu não fizer essa configuração aqui, eu não estou dando permissão para o meu usuário fazer a manutenção de uma programação dentro dessa empresa. Então, eu vou fazer a liberação desse usuário. Salvei. Essa em repete local externo e em repete local interno não são necessariamente obrigados a liberar, tá? Só se por algum motivo você precise utilizar a repetição de um local externo e a repetição de um local interno dentro da sua programação. Também pode ser que seja necessário, tá? Algum momento, se a empresa trabalhar com partes de produto, habilitar esse parâmetro em movimenta partes, tá? A partes é a seguinte situação: eu posso ter, por exemplo, uma frente de uma camiseta que vai para um bordado, um setor de bordado, e eu posso ter as costas de uma camiseta, dessa mesma camiseta da ordem de produção, que vai para um setor de silk. Então, se a empresa trabalhar com partes, há necessidade de habilitar esse parâmetro, que a empresa trabalha com partes, e quando eu habilito esse parâmetro, aqui dentro da programação da OP, eu tenho como eu já defini uma programação também para aquelas partes, tá? TP programação padrão indica se vai existir apenas uma programação padrão ou várias, tá? Eu posso setar com um ou deixar o padrão aqui. Nesse momento vamos deixar o padrão, tá? Ok. Voltamos então para o nosso CDF-FM010, tá? Aqui nós vamos clicar Tab novamente no código da programação. Eu posso dar um nome para essa programação, vou dar padrão, tá? Empresa 6, tá? Vou salvar. Ele deu a mensagem que a programação 3 da empresa 6 foi atualizada. Se eu não tivesse liberado aquela restrição inicial de inatualiza programação, ele daria uma mensagem reclamando daquela restrição, tá? Aqui eu vou ordenar pela empresa para ter acesso aos locais que eu criei dentro dessa empresa 6, tá? Então, nesse quadro aqui, ó, nós temos quais são os locais de produção que já existe criado nesse ambiente, tá? Então, como esse ambiente que eu estou utilizando tem várias empresas, aqui eu estou ordenando para que fique apenas da empresa maior, no caso é a 6 que eu quero. Então, tem uma empresa, o código local, a descrição do local e essa marcação se ele é um local externo ou não, tá? Do lado esquerdo aqui nós temos o quadro programação. Então, conforme a gente vai selecionando o local que está aqui e mandando para esse lado, nós vamos montando a nossa programação. Aqui em cima, tá? Eu tenho a opção de preferencial obrigatória.
Isso aqui é mais utilizado quando a gente trabalha com a programação padrão para um grupo de produto, tá? Do jeito que eu estou criando essa programação, é um padrão para a empresa como um todo, mas a gente vai ver como cria uma programação também específica para uma referência, um grupo de produto. Aqui nós temos primeira sequência, sequência corrente e última sequência. Vai funcionar quando a gente adicionar algum local nesse quadro. Se eu quero que o próximo local que eu vou adicionar vá para a primeira sequência, vai para a primeira lista da lista, vai abaixo da sequência corrente que a gente está, ou para a última sequência, tá? E aqui embaixo nós temos o quadro programação de partes, tá? Que é quando a empresa vai trabalhar com partes e eu já desejo que no momento que eu gerar a ordem de produção, que eu utilizar essa programação padrão número 3, já saia na programação da partes daquela OP os locais que eu defini aqui nessa programação. Então vamos lá, vamos pegar nosso local. Normalmente as empresas têm uma lista local bem padronizada, como PCP, risco, corte, costura. Aí dentro da costura eu posso ter vários grupos, que a gente viu nos vídeos anteriores de criação de locais. Eu tenho os locais também que podem ser externos, né? Por exemplo, costura, corte, silk, bordado e assim por diante, tá? E um local que é um local de finalização de ordem de produção, tá? Normalmente a gente precisa do último local da programação, é o local que eu realizo a finalização da ordem de produção, tá bom? Então eu seleciono meu local aqui e eu tenho a setinha aqui, ó, incluir local na programação, tá? Como eu estou com uma última sequência, aqui, ó, ele vai sempre posicionando o local na última sequência, tá? Vamos colocar o grupo 1 aqui. Aqui, ó, o acabamento e o meu local de finalização da ordem de produção. Vou salvar. Deu a mensagem que a programação foi salva com sucesso, né? Foi atualizada. E aqui nós podemos fazer a funcionalidade aqui, ó. Se eu estiver aqui, tá? Eu pressionar o mais, ele vai criar uma linha aqui, ó, na última sequência, porque eu estava na última sequência, tá? Vou remover essa linha aqui, vou marcar sequência corrente e vou clicar o mais. Então ele criou uma linha abaixo da sequência que eu estava, tá? Vou apagar. Se eu desejar criar na primeira sequência, então eu estou aqui, dou um mais, ele cria uma linha lá na primeira sequência, na primeira ordem, tá? Vou excluir e vou salvar. Esse botão aqui, ó, ele serve para eu definir a ordem desse local nessa programação, tá? Se eu desejar, por exemplo, que o corte viesse abaixo do costura, seleciono o local que eu desejo fazer a movimentação e clico ali, ó. Então ele movimentou aqui, ó. Então eu consigo fazer isso, vou salvar novamente. Tá? E aqui, se eu tivesse escolhido algum local externo, ele teria a marcação que era um local externo, tá bom? Unidade de tempo. Eu posso definir aqui, ó, que o local 982, tá? O tempo padrão dele é um dia. Então posso fazer isso. Lá no corte, horas, sei lá, 3 horas. Tá? No acabamento, horas, 3 horas. E aqui não utiliza, ou minuto, sei lá, 30 minutos. Eu posso fazer esse tipo de configuração também. E quando eu tenho isso, lá na nossa programação da ordem de produção, é possível eu simular o tempo padrão de trabalho dessa ordem de produção, tá bom? Do início ao fim dela. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo nós iremos trabalhar com a programação padrão para um grupo de produto em específico e também verificar essa programação de partes. Até lá!